Olá! Vamos mergulhar hoje numa das ideias mais profundas e revolucionárias que existem, baseada nos escritos do reverendo Pablo Wilhelms. É sobre um perdão tão poderoso, mas tão poderoso, que ele realmente tem a capacidade de transformar tudo em nossa vida. Vamos entender como. Para a gente começar, vale a pena pensar nisto. Qual é, de verdade, o maior drama da vida humana? Sabe, não é a falta de dinheiro, as doenças ou as dificuldades que a gente enfrenta. A teologia por trás desses escritos aponta para algo muito, muito mais fundamental. E aqui está a resposta. O verdadeiro problema não é o que está do lado de fora, mas sim uma crise moral interna. É como aconteceu com o profeta Isaías, quando ele viu a santidade de Deus, na mesma hora ele percebeu a própria impureza. Essa é a tensão central da nossa condição. E essa tensão toda nos leva direto para o nosso primeiro grande tema. A ideia de uma dívida espiritual que, por definição, a gente simplesmente não tem como pagar. A nossa consciência, sabe, ela funciona meio que como um espelho desse padrão divino. É exatamente por isso que, quando a culpa aperta, não tem banquete, não tem dinheiro, não tem distração que consiga apagar aquele foguinho interno do remorso. É o sinal de que fomos criados por um padrão muito mais alto, um padrão que nós mesmos quebramos. Agora, essa comparação aqui é fundamental para a gente sacar a ideia toda. De um lado, o pecado pode ser visto como uma impureza, tipo uma falha moral, uma ferida que nos torna imperfeitos. Mas a teologia que estamos vendo vai muito além. Ela define o pecado como um crime, ou seja, é um estado legal de culpa perante um tribunal divino. Isso nos coloca na posição de devedores que não têm como pagar. A conta é impagável. E aqui está o ponto-chave de tudo. A maneira como a gente enxerga Deus define o peso que essa dívida tem na nossa vida. Se a imagem é de um Deus meio indiferente, que não se importa muito, a vida tende a ser mais descuidada. Mas, quando se entende a santidade absoluta dele, aí sim a gente começa a sentir o peso real da nossa dívida e a urgência de uma solução. E essa urgência nos leva do problema para a solução, da dívida para o pagamento. Como é que essa dívida impossível poderia ser quitada? A resposta está num ato de resgate. Essa solução tem um nome bem específico: redenção. A ideia é bem direta. É a de uma transação mesmo. É o pagamento de um preço para comprar a liberdade de alguém que estava preso, cativo. A metáfora usada para descrever isso é muito forte. Pense no mercado de escravos, onde toda a humanidade está ali, à venda, prisioneira do pecado. É exatamente nesse cenário que a redenção acontece. E o preço desse resgate não foi algo material, sabe? Não foi ouro, não foi prata, foi o próprio sangue de Cristo, o bem mais precioso que existe no universo, oferecido para quitar a nossa dívida e comprar a nossa liberdade de volta. E é muito importante entender isso aqui. Esse resgate não foi um plano B, não foi um improviso. Ele fez parte de um pacto, de uma aliança definida desde a eternidade. O Filho se ofereceu para ser o nosso fiador, quer dizer, o nosso substituto legal, garantindo que a dívida seria paga em nosso lugar. Foi tudo um ato deliberado, soberano. Certo? Se a dívida foi paga, o que acontece no tribunal? Vem o veredito. E não é um veredito de condenação, mas um veredito de graça. Essa imagem aqui, nossa, ela é o clímax de toda essa história. A cruz não é um símbolo de derrota. De jeito nenhum. Ela é o recibo. É a prova, o documento assinado com o sangue de Cristo de que a dívida foi paga. Paga por completo, satisfazendo para sempre a justiça divina. Esse pagamento leva a um ato jurídico que tem o nome de justificação. É um termo de tribunal mesmo. O juiz bate o martelo e declara o devedor como justo. Não porque a pessoa se tornou perfeita da noite para o dia, mas porque a justiça perfeita de Cristo é transferida, é creditada na conta dela. A quitação da dívida, então, é total, absoluta. As Escrituras usam essas imagens super fortes para mostrar que a dívida não é só paga, ela é completamente apagada dos registros. É como se ela nunca tivesse existido. A liberdade é completa. Então tá. Se a maior dívida que uma pessoa pode ter foi cancelada de vez, qual o resultado prático disso? Como é que isso muda a forma como a gente vive, na vida real, no dia a dia? A transformação é radical, de ponta a ponta. O sofrimento que antes podia parecer um castigo sem sentido passa a ser visto como uma ferramenta nas mãos de um pai que ama. A obediência deixa de ser uma tentativa de comprar o favor de Deus e vira uma resposta de gratidão.
E a consciência que antes acusava sem parar, finalmente encontra paz. Essa frase aqui resume perfeitamente essa mudança de motor interno. A vida deixa de ser uma performance baseada no medo de errar e se torna uma resposta de amor movida pela gratidão por uma salvação que já está garantida. Pensa bem nessa analogia. Quando o maior problema de todos, o da morte eterna, está resolvido, os problemas do dia a dia perdem o poder de nos dominar. A realidade da graça é tão gigante que ela coloca todas as outras dificuldades numa perspectiva muito menor. Ela eclipsa todo o resto. E, finalmente, essa transformação nos dá uma certeza que vai além desta vida. Uma certeza para o nosso momento final. Aquele medo do juízo final, o medo da morte, ele perde a sua força. Por quê? Porque o caso já foi encerrado. O veredito de inocente já foi dado lá atrás, na cruz. A absolvição já está assinada pelo próprio Rei do Universo. Resumindo, a vitória final já foi conquistada através do sacrifício de um substituto. A morte, como diz a citação, perdeu o seu aguilhão, seu poder de ferir. E o motivo é que o cordeiro foi esmagado no nosso lugar, recebendo o golpe que era destinado a nós. E o convite que fica depois de tudo isso é para a gente viver à luz dessa verdade. Não mais como devedores desesperados tentando pagar uma conta, mas como pessoas livres, redimidas, cuja maior dívida da existência já foi completamente perdoada. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Se a questão fundamental da nossa vida, essa dívida impagável, foi resolvida de uma forma tão completa e definitiva, o que são as outras coisas que a gente ainda permite que nos controlem, que nos aprisionem? É uma pergunta para a gente levar e pensar a respeito.